Queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Que a graça e paz do nosso Senhor continue em nossos corações, dando continuidade ao nosso culto público ao Senhor, ao nosso culto pactual. Convido você a abrir as Escrituras em Romanos, no capítulo 8. Faremos a leitura dos versos 18 a 30. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versos 18 a 30. O maravilhoso é podermos estarmos no culto pactual, no diálogo pactual com o nosso Senhor, onde nós já fomos convidados a adorar, oramos ao Senhor por este privilégio, tivemos também a oportunidade, convocados pela Santa Palavra do Senhor, a confessar os nossos pecados, a orar pedindo perdão pelos nossos pecados. E também tivemos a oportunidade agora de cantar ao Senhor, reconhecendo o perdão do nosso Deus. E agora poderemos, neste momento, adorar ao Senhor ouvindo a exposição da sua palavra. Assim nos diz o texto das Sagradas Escrituras. Ouça com atenção e com fé e reverência a leitura da palavra de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Curva a tua cabeça, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós lemos a tua palavra e somos gratos a ti por isso. Suplicamos a ti neste momento que o Senhor nos conduza na exposição, na audição e na meditação da tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito atue em nossos corações, para que a cada dia nos tornemos mais semelhantes a Cristo. Esta é a nossa oração neste momento, e assim a fazemos, em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Um quadro é uma obra de arte onde o artista ele desenvolve e ele empenha muito trabalho e muita perseverança. Muito estudo é dedicado para a elaboração de um quadro, de uma pintura. E este estudo acontece para que se alcance uma constante evolução, para que novas técnicas sejam aprendidas, novos materiais sejam utilizados no desenvolvimento desta pintura. Isso para que a cada dia se consiga obter um melhor desempenho. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção quando eu estou diante de um quadro, de alguma pintura, são as cores que são utilizadas naqueles quadros. As combinações, os contrastes,
E dentro da pintura, da qual nós conhecemos como pintura clássica, nós podemos observar que nenhum elemento colocado naquele quadro, ele é sem significado. Nenhuma cor, nenhum detalhe, nenhuma flor. E isso acontece depois de muita reflexão do artista. E para termos uma ideia um pouco até mais clara, o Steve Turley, no livro Beleza Redimida, ele vem falando da importância da arte na educação, e ele mostra que algumas pinturas são carregadas de significados, até mesmo as cores. Ele fala que o azul significa a eternidade, o vermelho vem demonstrando o amor, o branco a pureza, o verde significa a vida, o dourado representa a presença de Deus, e o preto muitas vezes significa a morte para si mesmo. Quando nós olhamos detidamente para o quadro de Romanos, pintado até aqui, nós conseguimos perceber que Paulo ele vem sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele não está aplicando coisas tiradas da sua cabeça, tiradas do seu imaginário. Mas nós vemos algo que é representado. Paulo vem trazendo elementos que são contemplados na antiga aliança. E que foram todos esses completos em Cristo Jesus. E na medida que Paulo vai desenvolvendo a explicação desta obra de arte, desta pintura, do quadro do qual nós podemos chamar de Romanos, esse quadro ele vai ganhando destaque e beleza diante dos nossos olhos. Quando nós observamos o capítulo 8, nós vemos tonalidades sendo inseridas dentro deste quadro, sendo nos explicadas, sendo nos apresentadas. E tonalidades essas que gradativamente são sendo inseridas na carta. Paulo ele vem lidando com questões complexas e fundamentais para o cristianismo, como a justificação, como o pecado, como a queda do homem e como a lei. E quando nós olhamos o capítulo 8, nós vemos Paulo agora apresentando para a gente a obra de Cristo Jesus sendo aplicada pelo Espírito Santo na vida do crente, e como essa obra aplicada nos livra do poder do pecado e da morte. E como nós somos inclinados agora a viver uma vida santa. E o Espírito Santo também aplica a obra de Cristo na medida em que nós vamos entendendo e nos garante a ressurreição e a nova vida. Vivendo agora não mais pelo pecado, mas pelo poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos os versos 12 a 17, nós conseguimos ver Paulo mostrando esse desenvolvimento e mostrando que agora nós somos adotados pelo Senhor. Nos versos 12 a 17, ele vai falar que nós não somos mais devedores da carne e que agora nós somos filhos de Deus. Então ele vai falar da nossa adoção, baseadas na qual nós podemos dizer Abba Pai, que está registrado no verso 15. E que essa adoção ela é testificada em nosso coração pelo próprio Espírito Santo. Então ele conclui o verso 17, dizendo: ora, se somos filhos, também nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também seremos glorificados. O que é posto aqui, meus irmãos, diante de nossos olhos, não é somente a nossa adoção em Cristo Jesus, mas é também a nossa união com Ele. Olha o que Paulo fala em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Não estamos falando simplesmente de uma adoção, de simplesmente você se tornar filho de Deus. Mas o que é nos apresentado é a nossa união com Cristo. E a partir dessa união, a nossa identidade é baseada e ela é inserida em Cristo Jesus. Então o que nós vemos aqui agora é a continuidade da ação do Espírito Santo, que teve início no capítulo 8. E nós vemos aí a interna atuação do Espírito Santo em nós. Nós veremos nessa noite como essa atuação produz em nossa vida, primeiro, uma ardente esperança, uma viva esperança. Nós veremos que nós não somos abandonados em nossas fraquezas
e que a nossa esperança, ela é segura, porque ela não está em nós, mas ela está, como nós veremos, em Cristo Jesus. Nessa noite nós meditaremos sobre o seguinte tema: o molde da verdadeira esperança. O molde da verdadeira esperança. No verso 18, Paulo ele inicia dizendo: porque para mim tenho por certo. Com isso nós vemos uma expressão de convicção do apóstolo Paulo. Mas não é simplesmente um assentimento, algo que está preso ao seu intelecto, não é algo que está preso a questões filosóficas ou a pensamentos filosóficos daquela época que influenciavam os romanos. Paulo não está falando de uma ideia grega. Paulo está falando de algo que é concreto, que é seguro, que é absoluto. E que as suas raízes são profundas. Raízes essas que estão seguras em seu coração. É algo que identifica e que realmente define a identidade de quem o apóstolo Paulo é. Paulo então começa trazendo a nós, de forma asseverada, de forma certa. Então ele vai desenvolver sobre o sofrimento. Sofrimento esse que ele acabou de mencionar no verso 17, que nós acabamos de ler. O que vemos aqui, meus queridos irmãos, é um claro contraste entre o tempo presente, na condição da qual nós estamos, influenciados pelo pecado, e o futuro. Nós vemos aqui que por causa do pecado, nós lidamos com questões difíceis e coisas que Paulo ele vem lidando ao longo da epístola. Então nós temos o contraste do agora, do tempo presente, do pecado, da influência do pecado na vida do homem, e a glória que há de ser revelada, onde nós temos o início deste assunto no capítulo 8. Olhe como as cores se contrastam, como as coisas que pareciam antes tenebrosas, quando nós lemos até o capítulo 7, agora vão ganhando novas cores, novos brilhos. A esperança vai surgindo, e isso produz no regenerado o desejo ardente por este conhecimento mais profundo. É como se o sol estivesse queimando os nossos olhos, quando nós saímos de uma caverna escura. O verso 18 não é apenas um resumo, é apenas uma proposição, uma síntese, do pano de fundo daquilo que Paulo irá tratar dos versos 19 adiante. Paulo então ele fala de uma ardente expectativa apresentada a nós, dos versos 19 aos versos 22. Então ele fala que a criação, ele vai nos mostrar que existe uma ardente expectativa em toda a criação, pois essa aguarda a revelação dos filhos de Deus. É interessante nós observarmos que essa expectativa, essa ardente expectativa, nós podemos até interpretá-la como uma fiel expectativa. Ela tem um motivo. Ela não é uma fé em si mesmo, uma fé sem fundamento, como nós vemos nos dias de hoje. A fé na fé, como se a fé na fé ela tivesse o poder e a influência de salvar. Mas o motivo, o fundamento pela qual a ardente expectativa está presente na criação, nós encontramos no próprio Evangelho registrado em Gênesis 3,15. Quando o Senhor diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O pecado, meus queridos irmãos, ele não afetou somente o homem, mas afetou a criação como um todo. Nós conseguimos olhar a natureza e ver e contemplar a influência do pecado em toda a criação. Nós conseguimos observar efeitos da queda em toda a criação, não é somente no homem. Gênesis 9:2, o Senhor diz: pavor e medo de vós, homens, virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. O que Deus havia criado e que era muito bom ao ser criado, agora se tornará maldita, como nós vemos em Gênesis 3:17. Então Paulo ele mostra que toda a criação está sujeita à vaidade, ou seja, à inutilidade. A palavra vaidade aqui é a mesma palavra utilizada em Eclesiastes. Ou seja, é algo inútil, algo que acaba perdendo o seu valor,
por conta da condição a qual ela está sujeita. E ela não está sujeita por vontade própria, mas por conta daquele que a sujeitou, como diz no verso 20. E ao observarmos quem é esta pessoa que sujeitou, nós entenderemos que é o próprio Deus que sujeita a criação ao pecado por conta do seu gerente que caiu. A queda do homem corrompeu a tudo aquilo que Deus havia criado, pois Deus havia criado o homem para gerenciar a terra, para sujeitar, para dominar. Mas este gerente havia caído. Como este então poderia gerenciar a terra, poderia gerenciar toda a criação de modo digno, de modo justo? Paulo ele diz que a criação ela geme. Esse gemido, quando você vai olhar, ele tem o sentido de chorar, de realmente lamentar pelo seu estado e pela condição pela qual ela foi submetida por conta do pecado, por conta dos seus administradores caídos. Então o cenário para a criação ele é tenebroso. Mas nós observamos como Paulo ele vem trazendo, ele vem nos explicando este quadro. A gente consegue observar que existe uma cor que brilha no meio deste registro, no meio desta narrativa que nos assombra. Existe uma tonalidade, existe uma luz que nos aponta para algo que é muito mais glorioso. Existe uma esperança no meio do gemido da criação. E essa esperança ela não repousa no cumprimento do mandato cultural. Observe que a criação ela não espera para que o homem cuide dela, administre ela de forma correta. Mas é interessante nós observarmos que a criação ela espera a revelação dos filhos de Deus, ou seja, a criação espera em Cristo. A criação suporta e ela persevera por causa daquele que há de redimir todas as coisas. É por conta de Cristo que a criação ela suporta. É por conta de Cristo que a criação ela aguarda ansiosamente. E Paulo ele não para por aí, ele continua falando que nós também gememos, nós também de modo profundo suspiramos, aguardando também a redenção do nosso corpo, a nossa adoção. O que está sendo nos dito aqui, meus irmãos, é que o verdadeiro cristão ele persevera, pois ele sabe que a sua redenção encontra-se em Cristo Jesus, e não em outro lugar como muitos asseveram. A nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa ardente esperança encontra-se em Cristo. O verdadeiro cristão ele submete-se ao senhorio de Cristo. Os seus desejos e os seus pensamentos são moldados, são modelados por Cristo. É como um artesão que trabalha em um vaso, que trabalha num pedaço de barro. É assim deve ser a vida de todo cristão. De fato, a morte já não deve mais operar em nossos membros, porque agora nós estamos sendo moldados por Cristo. Essa é a esperança da qual nós devemos viver e esperar. E é interessante nós observarmos que Paulo ele fala que o homem ele geme aguardando a adoção de filhos. Mas calma aí. Se nós observarmos atentamente dos versos 14 a 17, ele já falou que nós já fomos adotados, que nós já somos adotados, que nós já estamos na categoria de filho, porque nós já estamos adotados. Sim, de fato, nós somos. Mas não perca de vista que Paulo está trabalhando o contraste. E aqui nós vemos o contraste do já e do ainda não, do tempo presente e a glória que há de ser revelada. O que está sendo nos apresentado aqui é que Paulo está mostrando para nós que a nossa adoção, sim, de fato aconteceu de maneira espiritual, mas ainda nós trazemos em nosso corpo a luta contra o pecado. Nós trazemos em nosso corpo esta militância contra o pecado. Nós somos adotados sim espiritualmente, mas nós ainda sofremos, como ele diz em Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque ambos são opostos entre si. A adoção definitiva da qual Paulo ele nos mostra, da qual Paulo nos apresenta,
ele vai falar logo em seguida que é a redenção do nosso corpo. O que Paulo está nos mostrando é que no tempo presente, já adotados espiritualmente, nós sofremos sim a influência da queda, mas no tempo glorioso, o que é corruptível se transformará em incorruptível, o que é mortal se transformará em imortal, ao ponto de podermos trazer em nosso peito a belíssima adoração. Tragada foi a morte pela justiça, tragada foi a morte pela vitória. A nossa esperança, ela deve estar em Cristo. Irmãos, o que nós encontramos aqui é Paulo mostrando que a nossa perseverança não deve estar naquilo que nós vemos. Não é por conta da influência do pecado que nós devemos abandonar. Não é por conta da influência do pecado que nós devemos abdicar de tudo. Mas os nossos olhos devem estar contemplando a glória que há de ser revelada em nós. De fato, nós devemos repousar tudo em Cristo, no Redentor de toda a criação, pois é nessa esperança que nós fomos salvos, é na esperança do cumprimento de cada promessa, de cada aliança, de cada pacto estabelecido que nos une a cada dia mais com o nosso Senhor, de cada sangue derramado, de cada rito, de cada memorial. Isso eram tudo sombras, apenas um espectro daquele que de fato é a nossa esperança. São sombras de Cristo. Olhando atentamente, nós conseguimos observar um contraste de Romanos 8 com Romanos 1. No Romanos 1 nós conseguimos ver Paulo ele mostrando que o homem ele tenta uma autonomia que ela é inexistente. Paulo mostra como o homem ele se rebela com Deus. E por causa dessa rebelião, Deus entregou esses homens às suas paixões. Porém, aqui o que nós vemos são os filhos de Deus sendo conduzidos pelo seu Pai para uma glória maior e ainda melhor. Deus ele conduz os seus filhos através do irmão mais velho. Isso deve ser um motivo de alegria aos nossos corações, de maneira que nós venhamos vibrar diante do Senhor. Porque o que nos espera é maior do que qualquer coisa, é maior do que qualquer sofrimento. Nós estamos diante de um quadro que está sendo elaborado, não no susto, mas aquilo que foi tudo previamente estabelecido pelo nosso Senhor. E nós já conseguimos deslumbrar a beleza que nos aguarda, daquilo que é certo. Nós devemos perseverar, porque nós aguardamos algo que não está em nós, e nem é produzido por nós. A nossa expectativa deve ser a mesma expectativa da criação. A nossa expectativa, o nosso desejo, o nosso anseio deve estar em Cristo Jesus. Os nossos olhos devem estar vislumbrando não mais o problema, não mais as dificuldades do tempo presente, mas a glória que há de ser revelada em nós. Paulo ele continua dizendo que, nos versos 26 a 27, que nós não somos abandonados em nossa fraqueza. E ao demonstrar a queda do homem e o seu efeito cósmico, e o seu efeito que não está restringido somente ao homem, mas a toda a criação, e que todos gemem e perseverantemente esperam a redenção. Então o que nós vemos agora é um apontamento de que o Espírito Santo se une ao homem, não deixando ele só no seu gemido. E ao dizer isso, Paulo ele vai mostrar que o Espírito Santo se junta a nós. Se você olhar atentamente, diz assim, no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. A ideia de nos assistir é a ideia de que o Espírito Santo se junta a nós para nos ajudar, para nos auxiliar. Primeiramente, isso acontece porque nós não temos a condição por causa do pecado. Essa ajuda se faz necessária por conta da consequência do pecado em nosso coração. Pois o pecado afeta drasticamente a inclinação do nosso coração. O profeta Jeremias, de maneira muito impactante, ele vai dizer em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas,
e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isso revela a nossa condição e a nossa ignorância diante do Senhor. Se Ele não atuar, meus queridos irmãos, em nossos corações, se o Espírito Santo não atuar em nossos corações, nós apresentaremos orações movidas pelo egoísmo. É por isso que Paulo ele fala que nós não sabemos orar como convém. As nossas orações seriam movidas pelo egoísmo, pela luxúria, pela ira, pela amargura, e tantas outras coisas, as quais nós buscaremos simplesmente a satisfação dos nossos corações corrompidos. Nós não sabemos orar como convém. Nós não buscamos a vontade de Deus em nossas orações. Em nossas orações não existe faça-se a tua vontade. O que queremos é simplesmente a satisfação constante do nosso ego, do nosso ídolo, do ídolo dos nossos corações. O que buscamos muitas vezes em nossas orações é a nossa satisfação. Não é a vontade de Deus. É por isso que nessa segunda parte aqui, no verso 27, Paulo ele vai mostrar que o Espírito Santo, no final do verso 26, e na consequência do verso 27, Paulo ele vai falar que o Espírito Santo intercede por nós por gemidos inexprimíveis. O que podemos interpretar é que Paulo ele está falando de gemidos, de questões inarticuladas, embora sem palavras, mas que possuam um significado. É muito diferente daquilo que muitos hoje interpretam como línguas estranhas e toda essa questão a mais. Mas o que nós vemos, o que nós conseguimos contemplar, o que é belo nisso tudo aqui, é que o Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus. Irmãos, contemplem a beleza da ação do Senhor em nossas vidas. O que nós temos aqui é a terceira pessoa da Trindade, intercedendo por nós diante da primeira pessoa da Trindade. E não percamos de vista que nós ainda temos um advogado diante do Senhor. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos diante das dificuldades. Nós não fomos abandonados. Nós não fomos largados à nossa própria sorte. Mas nós temos um Senhor que cuida de nós em todos os aspectos, em todas as nossas condições. Você e eu, nós não sabemos orar como convém, mas nós temos o Espírito do Senhor que intercede por nós, segundo a vontade de Deus. E Ele está diante do Pai, intercedendo, rogando por nós. E nós temos o Cristo, e é por seus méritos que nós nos apresentamos diante do Senhor. Ah, que glória é saber que nós temos realmente alguém que sonda, que esquadrinha o nosso coração. Como é belo nós sabermos disso, meus irmãos. E Ele, ao sondar e a esquadrinhar os nossos corações, Ele nos ajuda em todo este processo. E este processo não de nós nos tornarmos pessoas melhores, moralmente falando, mas para que nós nos tornemos mais semelhantes a Cristo. Quando Paulo mostra que nós estamos unidos a Cristo, e Cristo está unido a nós, como nós lemos como eu li em Gálatas 2, Paulo está mostrando que toda a nossa identidade, quem nós somos, como nós pensamos, está ali em Cristo. Não são questões morais, mas toda a nossa identidade, ela é definida a partir de Cristo. E é por isso que nós somos incentivados a perseverarmos na sã doutrina, a mantermos a nossa esperança e a nossa expectativa em Cristo, a ter a nossa identidade moldada aos padrões de Cristo. Nós perseveramos então por causa da intercessão do Espírito Santo. Ele nos sustenta em nossas orações. Não é pela sua eloquência ou pela sua teologia, mas é porque o Espírito Santo, de maneira graciosa, aplica toda a verdade de Cristo em nossos corações. É por isso, meus queridos irmãos, que nós podemos apresentar-nos diante do Senhor e suplicar o perdão dos nossos pecados, como nós fizemos aqui na liturgia.
É porque o Espírito Santo move os nossos corações para que nós venhamos andar em conformidade com a vontade de Deus, e Ele nos molda em conformidade com Cristo Jesus. É Cristo o padrão, é Cristo o molde. Não é os pensamentos do mundo, não são questões partidárias, mas é Cristo. Se você raciocina a partir de uma identidade, uma questão política, uma questão partidária, meus irmãos, você tem tudo, mas você não tem Cristo, ou seja, você não tem nada. Nós precisamos pensar e viver a partir de Cristo, dos pensamentos de Cristo. A nossa identidade deve estar em Cristo. E continuando aqui no terceiro ponto, dos versos 28 a 30, Paulo vai nos mostrar que a nossa esperança ela é segura, porque ela não está em nós. Paulo ele diz assim, no verso 18: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo ele tem demonstrado que o sofrimento molda o crente. Paulo ele vem demonstrado que essas coisas são proveitosas para todo crente, para todos aqueles que foram de fato adotados pelo Senhor, para aqueles que de fato foram regenerados pela obra do Espírito Santo. Mas observe que este texto não é um álibi para os nossos planos mundanos e maléficos. Paulo não está aqui defendendo um final feliz segundo os moldes deste mundo. Mas o que Paulo está falando é que o sofrimento serve para que sejamos moldados aos padrões de Cristo. Nós não falamos de uma carga moral, como já dita. Não é a ideia do faça isso, seja isso, observe aquilo, ou a famosa frase que tem ganhado destaque nesses últimos anos: em seu lugar, o que Jesus faria? Isso é até bonito, mas são aspectos morais do Evangelho, meus irmãos. Isso não traz a identidade de Cristo marcada na vida do crente. Em seus passos, o que Jesus faria? Mas quando nós olhamos para o verso 29, fica claro para o que nós fomos chamados. Fica claro para o que nós somos identificados. Nós fomos chamados para sermos conforme a imagem do seu Filho, a imagem de Cristo. Isso acontece porque Ele nos conheceu, como mostra no verso 29. Estando nós diante do Senhor, nós estamos agora diante daquilo que muitos chamam de a cadeia ou a corrente dourada da salvação. Mas o que nós conseguimos observar aqui é a maneira magnífica como o Senhor atua na vida dos seus eleitos. Texto 29 a 30 não é um texto para que novos calvinistas entrem no Facebook e comecem a discutir, a tentar provar a eleição, uma predestinação. Nós poderíamos passar aqui uma vida toda pregando sobre este texto e ainda assim teríamos coisas maravilhosas para dizer sobre ele. O que nós podemos observar, meus irmãos, é que nós podemos perseverar na palavra do Senhor, que nós podemos perseverar em meio aos sofrimentos, porque aquilo que nós possuímos é inteiramente assegurado pelo Senhor. Este texto não é um texto simplesmente para que pessoas briguem, mas é um texto para que nos mostre em quem nós estamos seguros, em quem nós somos assegurados, em quem nós temos a certeza e a confiança de que a nossa vida está depositada. E não é algo que possua mérito meu, algo que possua mérito seu. E nós não temos nada para contribuir por esta obra. Observe como a construção, ela nos é dada, e ela fica ressaltada no texto original, onde Paulo ele mostra que todas essas ações, elas já aconteceram, e elas perduram e ela produz fruto na vida de todo crente. Olhe como termina o verso 30. Também glorificou. Sim, nós fomos chamados e nós fomos conhecidos em Cristo.
Nós fomos predestinados em Cristo, nós somos chamados em Cristo, justificados em Cristo e glorificados em Cristo. Paulo ele nos traz isso de maneira certa, e que todas essas coisas ocorrem em Cristo, e por isso elas são certas, porque elas estão em conformidades com Ele, e para que andemos em conformidades com Cristo. Queridos irmãos, aqui nós podemos comparar o sofrimento do tempo presente. O que nós podemos olhar e falar, isso é semelhante a Cristo? Que motivos nós temos para não perseverarmos na sã doutrina? Que motivos nós temos para não perseverarmos até o fim de nossas vidas? Que motivos nós temos para abandonarmos a fé em meio às lutas? Quais são os motivos que nós temos para blasfemar diante do Senhor em meio às dificuldades? Sendo que o que nos é proposto é muito maior e muito melhor. Porque o sofrimento do tempo presente ele não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Eu gostaria de chamar a sua atenção para as últimas palavras do apóstolo Paulo, que foram registradas na sua carta a 2 Timóteo, no capítulo 4, dos versos 6 a 8, que diz o seguinte: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Libação aqui é uma referência ao sacrifício, à oferta derramada do Antigo Testamento. Paulo está falando que a sua vida já está sendo derramada, já está sendo oferecida ao Senhor, ou seja, Paulo entende que já é o fim da sua vida. Paulo entende que já está no fim, no término da sua vida. E o tempo da minha partida é chegado. Lembre-se que Paulo está preso. Paulo não está desfilando em praça pública pregando o Evangelho. Paulo não está na nave de grandes igrejas enquanto os irmãos estão no ar-condicionado, sentados, ouvindo a exposição das Escrituras. Mas Paulo está preso, em meio a cadeias completamente insalubres, questões desumanas. Mas as declarações de Paulo são impactantes ao coração de todo crente. Porque ele diz assim no verso 7: combati o combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vida. É como se nós estivéssemos lendo aqui as palavras do apóstolo Paulo, as suas últimas palavras. É como se Paulo estivesse compartilhando de sua visão conosco. Ao lermos este texto, é como se nós estivéssemos na mesma condição do apóstolo Paulo e vendo a sua coroa que já está sendo preparada. Paulo foi abandonado, como ele diz. Paulo estava com frio, por isso ele pede a sua capa. Paulo se sentia solitário, por isso ele pede os seus livros. Mas mesmo assim Paulo não desanima, porque ele sabia que a sua coroa já estava reservada pelo justo, pelo reto juiz. Aqui poderemos comparar a glória futura. A que sofrimento poderíamos comparar? Quais lutas que você está enfrentando que devem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus? Concluindo já, meus queridos irmãos, eu gostaria de neste momento fazer algumas aplicações práticas para a nossa meditação. E ela eu gostaria de fazer em 2 movimentos. Então, nesse primeiro movimento eu dirijo a você, meu irmão. E que nós devemos observar a palavra de Deus e entender que o sofrimento sempre despertará o que realmente está em nossos corações. O sofrimento sempre há de despertar aquilo que está no seu coração. Sim, o sofrimento irá despertar a ira, o sofrimento irá despertar a inveja, a idolatria, a prostituição, discórdia, ciúmes.
sofrimento sempre revelará quem é o Senhor do seu coração. E se estamos na carne ou no Espírito. Se nós somos conduzidos pelos frutos da carne ou pelo fruto do Espírito, registrado em Gálatas 5. Não importa quanto tempo você está no nosso meio. Não importa quanto tempo você está juntamente aqui conosco, meu irmão. É tempo de se arrepender. É tempo de você chegar até Cristo e pedir perdão pela dureza do seu coração. Não se envergonhe. Porque o Senhor nos diz que se alguém se envergonhar dele, ele vai também se envergonhar dessa pessoa. Meus irmãos, não sejamos tolos, ao ponto de acharmos que a nossa salvação está segura porque nós vimos a igreja, porque nós participamos do culto público, porque nós ajudamos na escola bíblica dominical. A sua salvação só está segura se ela estiver em Cristo Jesus, e nenhum outro. Não é pelo tempo que você congrega, não é pelo tempo que você é crente, mas é por Cristo. O sofrimento sempre revela o que está no seu coração e o que tem estado no seu coração. Venha até Cristo nessa noite, peça perdão pela dureza. Reconheça que você não tem capacidade para se justificar diante do Senhor. Que a sua justiça é como um trapo de imundície. Que as suas obras diante de Cristo, e sem Ele elas são imundas e são profanas diante da presença santa do nosso Senhor. Elas desprezam a Cristo e a sua obra. Quando nós apresentamos as nossas obras sem Cristo, elas desprezam a obra vicária de Cristo. Ela despreza a ação graciosa do Espírito Santo em nós. Se lance nessa noite diante da poderosa mão do Senhor e confesse os seus pecados, porque Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. O bom pastor nos chama nesta noite, meu querido irmão, para permanecermos seguros no seu aprisco, para permanecermos seguros em seus braços. Não deixe que a ira te domine, que a inveja, que a discórdia, que o ciúme te governe, mas que em seu coração só reine Cristo, somente Cristo. Que não haja compartimentos secretos em seu coração, mas que haja somente um compartimento, e que o Senhor deste compartimento do seu coração seja Cristo, que a sua identidade seja a partir de Cristo, e não a partir daquilo que você acha. Não seja pragmático. Eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo assim, porque é certo, eu aprendi desse jeito. Examinemos o nosso coração à luz das Escrituras. E o segundo ponto é que o Espírito Santo intercede por nós, meus queridos irmãos. Mesmo incapazes de orar, muitas vezes da maneira correta. Isso não é desculpa para que nós venhamos negligenciar este dever tão santo e tão gracioso. Nós gastamos horas em entretenimento que não produz a edificação. Nós lemos tantas coisas que não nos acrescenta nada, que não nos dá um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Quando nós falamos dos deveres espirituais, isso soa tão pesado, tão cansativo, tão chato muitas vezes. Ouvir a palavra de Deus se torna um fardo, e até a comunhão se torna algo pesado e forçado. Mas lembremos-nos de que quando nós estivermos nos derramando em oração, nós não estamos sozinhos naquele momento. O próprio Espírito Santo intercede por nós, e a sua intercessão é em conformidade com a vontade do Pai. É por isso que nós conseguimos orar pedindo: faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. E é de fato Cristo se tornará a nossa esperança. Que nós oremos sem cessar, constantemente, colocando os nossos corações diante da presença do Senhor. Ore, não deixe de orar.
Não canse que os deveres espirituais não nos sejam pesados, mas antes nos preparemos. Antes preparemos o nosso coração para cultuarmos ao Senhor e para ter uma vida conforme a sua palavra. E o último ponto, que seria o meu segundo movimento, eu gostaria de dirigir a minha palavra a você, meu amigo, que ainda não reconheceu a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Você que vai assistir-nos posteriormente, e você que está aqui no nosso meio, que ainda também não sente a segurança de Cristo em sua vida. Que as tribulações, que as dificuldades deste tempo presente o desestabilizam. Você viu que a situação de todos nós é que nós gememos, que nós ansiamos pela volta de Cristo e a sua redenção. Mas o que eu não falei até o presente momento é que quem geme, geme porque já espera, porque já aguarda a redenção, que já aguarda a adoção. Eu não quero amedrontar-te nesta noite. Mas o verso 28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o oposto também é verdadeiro. Que todas as coisas cooperam para a destruição daqueles que não amam o Senhor, que não amam a obra de Deus. Observe como o mundo anda em desespero e observe como você muitas vezes é tomado pelo desespero, pela desesperança. Que nesta noite você possa sentir a segurança do Senhor, a segurança que é apresentada a você por meio da sua santa palavra. Que você possa se encontrar com Cristo. Que Cristo ele seja real para você, assim como é o chão que está debaixo dos seus pés. Se arrependa dos seus pecados e desfrute da segurança do Senhor, pois isso é graciosamente oferecido a você nesta noite. Achegue-se diante do trono do Senhor. Nós ainda vemos o quadro, nós ainda não conseguimos ver o quadro concluído. Paulo ele vai continuar a explicação dessa belíssima obra de arte. E isso progressivamente vai sendo inserido diante dos nossos olhos. Porém, nós já podemos ter uma ideia do resultado final. E que as dificuldades não nos devem desanimar, porque nós sabemos que o resultado final irá superar e é incomparavelmente melhor. Que essas verdades estejam presentes no nosso coração nessa noite. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique ainda mais a fundo a sua palavra em nossos corações. Curva a sua cabeça, gostaria de fazer somente mais uma oração. Pai, nós te damos graças pela exposição da tua palavra nesta noite, por podermos adorar o Senhor ouvindo a tua palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações no decorrer desta semana, que continuemos a meditar na tua santa palavra e que sejamos moldados com base na verdadeira esperança que é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e o nosso Redentor. Que o Senhor aplique essas verdades ao nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus.